Bem-vindo ao podcast da Home Church no Japão. Que Deus possa falar com você através dessa mensagem. Se você quer mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou então através da nossa página no Facebook, Seva Japão. Deus abençoe você através desta mensagem, em nome de Jesus. Tua palavra me restaura e me faz crer somente em Ti. Desde ontem à tarde, Deus começou a falar comigo que hoje seria uma manhã de cura. E é interessante que Deus confirma essas coisas, não são simplesmente sentimentos que nós temos, sabe? Eu sempre, quando eu ouço a voz do Espírito me direcionar num propósito, numa direção, eu sempre aguardo para que, através da voz ou da boca de outros irmãos, essa palavra seja confirmada. É o próprio texto bíblico que diz que da boca de 2 ou 3, toda palavra será confirmada. Então eu cheguei aqui, como de costume, eu entro, abraço quem está aqui, vou para o meu cantinho de oração. E o louvor estava terminando o ensaio deles, terminaram, e Gustavo começou a orar e diz assim, que hoje seja uma manhã de cura. Naquela hora a palavra penetrou no meu coração e Deus falou para mim exatamente isso. Então eu quero profetizar isso já para você, e por isso a sua atenção é muito maior hoje. Porque se realmente Deus deseja nos curar e deseja nos levar a um nível de libertação, porque um dos aspectos mais profundos, por assim dizer, da cura, é que ela nos liberta. Nós tentamos distinguir entre cura e libertação, né? Às vezes as igrejas têm ministério de cura e ministério de libertação, mas não tem como separar as duas coisas, porque a cura de fato nos liberta, ou da dor, ou do sofrimento, ou de nós mesmos, na verdade. E nós vamos hoje continuar nosso estudo, e nós vamos focar em outro personagem. Por 2 semanas nós focamos no antagonista da história, um homem chamado Elimeleque. E agora nós vamos partir e começar a conversar sobre alguns dos protagonistas da história. São papéis diferentes dentro dessa história. Uma história real, que nós acreditamos ser real. E por isso, novamente, eu quero que você entre na história e se identifique com esses personagens, porque nós não estamos muito distantes deles. O maior erro que nós podemos cometer é colocar essa história lá no Antigo Testamento e gerar em nós uma certa indiferença, ou justificar talvez o contexto, o tempo, as ideias daquele tempo, e não fazemos uma identificação própria. Eu preciso reconhecer que há certos Elimeleques dentro de mim. Eu preciso reconhecer que existe um pouco de Malom e de Quilion doente e morrendo dentro de mim. Eu preciso reconhecer que existe uma Noemi, uma pessoa agradável que se torna amarga devido às circunstâncias da sua vida. E é exatamente essa protagonista que nós vamos olhar hoje, é Noemi. Noemi hoje é o nosso personagem. Nós vamos estudar ela, nós vamos refletir sobre ela. E eu não ia dizer isso, mas vou dizer que na verdade eu não seria o pregador dessa manhã. Nós já tínhamos organizado a nossa agenda e na verdade era o pastor Gilson que ia pregar hoje. Mas, aquelas coincidências de Deus, né? Que o Gilson me liga ontem, sábado, 9 horas da manhã, e diz assim, cancelaram o Undokai. E vai ser domingo. E eu falei para ele assim, e agora? E agora digo eu. Porque a minha mente e meu coração já está lá no capítulo 2. Eu não ia voltar no capítulo 1. Na verdade, você ia terminar hoje e a gente ia pro capítulo 2. E naquele momento falou assim, ele falou para mim, né? Mas eu vou, Vitor, não tem problema, eu vou. A Simone vai pro Undokai, eu vou. Eu falei assim, não, Gilson, aguenta aí, vou orar. Vou buscar Deus. E eu no meio do Undokai lá das meninas, né? E ele me dá essa notícia. E eu tô lá agora. E agora, o que eu faço? Mas graças a Deus, né? Essas coincidências de Deus faz. Dessa vez, o nosso Undokai é no quintal da minha casa. Nós mudamos recentemente. Estamos morando literalmente no quintal da escola. Então, nos períodos em que a Karine corria, eu corria pra lá. Nos períodos que a Karine estava de folga, sentada só de torcedora, eu ia pra casa estudar. Então eu fiquei nesse vai e volta o sábado todo, até umas 4 horas da tarde. E quando eu finalizei esse esboço aqui, eu falei assim, cara, tá melhor do que uma semana de estudo. E Deus às vezes nos surpreende com essas coisas, sabe? Porque eu consegui fazer isso aqui em poucos minutos, na verdade, e depois fui trabalhando o texto em algumas horas, em coisas que eu não gosto de fazer. Eu gosto de me preparar muito para vocês. Eu invisto mais ou menos 18 a 19 horas num esboço de domingo.
Porque eu quero entrar, eu quero ler uns 10, 15 comentaristas no mínimo. Eu quero saber o que esse povo estava pensando, eu quero saber sobre o contexto histórico. Eu quero trazer algo para vocês que não simplesmente você vai botar no bolso, levar para casa, colocar na prateleira e dizer assim, um dia eu vou precisar disso. Não, eu quero que você tenha algo em suas mãos que você vai usar hoje. E na verdade, querido, se você abrir seus olhos e abrir seu coração e perceber o que Deus está fazendo conosco, como igreja, nesse momento da nossa caminhada, você vai ver que as pessoas que estão mais ligadas do que nós estamos experimentando aqui, estão experimentando um crescimento profundo. Eu estou dizendo assim, de testemunhos que eu estou ouvindo, semanalmente, de gente tendo experiência com Deus em níveis a qual eu jamais esperava. Isso não é resultado da minha... Eu posso dizer isso assim, dos meus estudos. Isso é resultado da palavra viva de Deus penetrar corações receptíveis. É isso, eu não tenho poder. Por mais bonito, mais eloquente, por mais arrumadinho que seja um esboço, ele é sem poder se o Espírito de Deus não habitar sobre ele. Se o Espírito de Deus não trazer ele, a sua mente e o seu coração, e você se identificar com isso. Por isso que é necessário nós nos debruçarmos diante da palavra de Deus e entender que cada encontro com ela, a possibilidade de um milagre e de uma restauração e de algo extraordinário acontecer é possível. É isso que eu desejo cada manhã para vocês. É por isso que nós nos dedicamos a cada manhã para vocês, porque nós esperamos algo. E eu espero que há uma expectativa no seu coração nessa manhã, de ser curada, de ser curado, de sair daqui entendendo a história de uma mulher sofrida, de uma mulher que passou um constrangimento, uma dor profunda, um sentimento que arrasou e tomou o coração dela, e eu preciso me identificar porque provavelmente em algum momento da minha vida eu vou passar por algo assim, ou já passei por algo assim, e eu preciso compreender dentro dessa história, fazendo uma aplicação à minha história e ver se Deus que está habitando em cada palavra, em cada texto, em cada momento, e é o meu Deus, o Deus de Noemi, o Deus de Ruth é o meu Deus, pode também fazer coisas ainda maiores do que fez na vida desses personagens, na minha vida. Eu acredito nisso, é por isso que eu estou aqui domingo após domingo, porque eu acredito que o Deus pelo qual eu sirvo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pode fazer coisas extraordinárias na vida de vocês. E Ele quer fazer isso. Não é a opção, Ele quer fazer isso. A questão é, estamos dispostos? Então hoje nós vamos ler o versículo 6 do capítulo 1 até o versículo 14. E se Deus permitir, semana que vem talvez nós terminamos o capítulo 1 com o pastor Gilson ministrando para vocês, se assim for. Mas eu gostaria de trabalhar algumas questões aqui que são profundas. E eu preciso da sua atenção. Não deixe sua mente desligar nesse culto em qualquer momento, para que você possa realmente perceber o que Deus já está fazendo entre nós e também se apropriar disso e entrar nisso e mergulhar nisso como alguns dos seus irmãos estão fazendo. E eles estão tendo experiências de vida. Eu vou deixar alguns deles dar testemunho em breve, mas você não tem noção do que Deus está fazendo, o reboliço que Deus está fazendo na vida de alguns dos seus irmãos. Vamos ao texto? Ruth, capítulo 1, versículos 6 ao 14. Eu vou ler o texto, depois nós vamos voltar a trabalhar cada versículo do 6 ao 14 pela manhã, ok? Vamos ficar de pé? Você já achou? Como de costume, você vai ler na sua tradução, para você entrar na história. Acharam? Vou contar até 3, você lê bem alto na sua versão aí, tá? Não se preocupe com quem está do seu lado. Vamos lá? Todos? Prontos? Amém. 3, 2, 1. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nessa terra o filho do Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Amém. Hoje nós vamos focar nessa protagonista da história chamada Noemi, né? O seu nome em hebraico significa agradável, ok? Então, se você não sabia disso, está aí, o nome dela significa agradável. Vamos ao versículo 6 novamente, só para que nós possamos nos encaixar na história. Diz assim o versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Bom, nós compreendemos bem o contexto da história, certo? O contexto é um contexto de caos,
existe uma crise política e jurídica na terra. A palavra diz em Juízes 21, 25 que não havia rei sobre a terra. Então nós temos uma crise política e jurídica. Não há lei, todo mundo faz o que quer. E por causa disso existe uma crise também social. Ou seja, é cada um por si na terra de Judá. E aí Noemi e sua família, com Elimeleque, esse antagonista que nós vimos da história, ele vai para Moabe. E lá em Moabe ele tenta reconstruir sua vida, mas ele morre, seus filhos morrem, eles passam 10 anos lá, e agora nós estamos vendo o processo da volta para casa. Nós estamos exatamente nesse momento, a qual Noemi decide voltar para a sua casa. E aqui no versículo 6, o que dá o start, assim dizendo, o que move ela a voltar para casa, é que ela ouve rumores vindo da terra de Judá, de que Deus voltou a visitar seu povo, e a casa do pão tinha pão novamente. É isso que está acontecendo aqui nessa história, ok? Então aqui vai o primeiro ponto para vocês nessa noite, se você quer anotar aí. O primeiro ponto é o seguinte: servimos a um Deus e Pai que mesmo diante do caos nunca nos abandona. Você crê nisso? Amém. Nós servimos a um Deus e Pai que mesmo diante de qualquer caos, de qualquer situação, Ele nunca nos abandona. Quando eu comecei a entender isso, eu lembrei da história de Jesus, por exemplo. Jesus, em Lucas 13, 34, ele está olhando para Jerusalém e o seu coração, na verdade a sua missão, era vir salvar o seu povo, os judeus. Mas porque os judeus o ignoraram, e João, capítulo 1, versículo 11 diz isso, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por causa disso, Jesus tem um momento de muita dor, muita compaixão e uma certa indignação com o povo de Jerusalém. E ali, prestes a entrar em Jerusalém, ele olha para aquele povo e sabe o que ele diz? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém. E quando repete alguma coisa na Bíblia, você sabe que tem uma força de linguagem aí e uma intenção. E ele ora com essa paixão, esse amor, esse peso na sua alma e na sua consciência. E diz assim: vocês que apedrejam e expulsam aqueles que Deus os envia, eu queria reunir vocês como filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Deus é uma mãezona, sabe? É isso que essa figura aqui da galinha com seus pintinhos nos revela, que Deus não é somente um pai, que infelizmente nós temos essa noção de Deus como um pai rígido, duro, que está impondo as suas leis e nós temos que obedecer e bater continência para ele. Mas Deus também tem um aspecto, entre aspas assim, né, humanamente falando, feminino, de ser uma galinha que quer reunir os seus filhos, que quer guardar os seus pintinhos debaixo das suas asas. Tem esse aspecto mãe de Deus. Eu me lembro de uma situação que eu vi que foi muito interessante, que é o seguinte: tinham crianças num parque brincando assim, e aí de repente uma senhora jogou um monte de migalhas de um lado assim, e as pombas voaram para aquele lugar, e as pombas começaram a comer ali onde estavam aquelas migalhas. E as crianças brincando aqui, de repente elas viram um monte de pomba, né? E o que acontece quando a criança vê pomba assim? Ah, meu amigo, o que eu vou fazer? Voar, né? Então o que aconteceu? As crianças, quando miraram as pombas, correram mais 3 naquela direção daquelas pombas. E elas corriam e as pombas voavam. E aí elas voltavam para brincar, daqui a pouco dava 2 minutos, estavam de novo as pombas no mesmo lugar. Aí as crianças olhavam de novo, corriam e as pombas, brum, e as crianças voltaram. Mas uma cena muito interessante aconteceu, que de repente desceu um ganso canadense. Você já viu um ganso canadense? Eu trabalhei num clube de golfe por 15 anos, e os gansos canadenses eram o perigo do clube de golfe, porque eles corriam atrás da gente. Você não brinca com ganso canadense. Você já viu? Ele tem um pescoço preto longo, e ele é todo marrom. Entendeu? Eles são esses gansos que viajam, tipo, do Canadá e vão para algum país tropical. Né? São um bicho assim, violento e forte. E aí o que aconteceu? As crianças estavam lá brincando, de repente as pombas sumiram e desceu um ganso canadense. E pousou sobre as migalhas e começou a comer. A garotada não sabia de nada, achou que era outra pomba gigante. Olhou para o pombão e correu na direção do pombão. E assim, eles corriam e o ganso não se mexia, meu irmão. E quanto mais próximo eles chegaram, o ganso não se mexia. E na hora que eles chegaram bem perto, o ganso estava aqui, só fez assim. As crianças, tipo assim, pensa em filme de Hollywood, foi assim.
deu um break assim, olhou pro ganso, o ganso levantou a asa e todas as crianças correram de volta. E o ganso permaneceu no seu lugar. E ninguém chegava perto do ganso e ninguém conseguia tirar o ganso de lá. O que eu quero dizer com essa história? Que Deus é exatamente assim. Por mais que a gente tente afastar Deus de nós, por mais que a gente tente dar um pique e assim, escorrer da presença de Deus, então espantá-lo da nossa presença, Deus continua firme e Ele nunca desiste de você e nunca desiste de nenhum de nós. Deus é como um ganso canadense. Por mais que nós tentamos, através do nosso pecado, através das nossas atitudes, através de tudo que nós somos, de tentar afastá-lo de nós, Ele nunca se afasta de nós. Nós temos um Pai nos céus que jamais permitirá que alguma coisa interfira ou venha ser grande demais para atrapalhar o nosso relacionamento com Ele. Posso dizer isso para você de novo? Porque você precisa entender isso. Nós temos um Pai no céu que jamais permitirá que alguma coisa interfira ou seja grande demais para atrapalhar o nosso relacionamento com Ele. Agora, isso não é uma licença para você fazer o que você quer, viu? Você está entendendo isso? Isso não é uma licença, é uma liberação para você viver de qualquer jeito. Porque a essência de Deus é nos fazer livres. É sermos verdadeiramente livres. E nessa descoberta está a verdadeira liberdade cristã. Tem uma frase que martelou na minha consciência e no meu coração essa semana. É uma frase do Anti Wright que ele diz assim, pecar é colocar um rótulo naquilo que acontece quando paramos de ser verdadeiramente humanos. Vou repetir. Pecar é colocar um rótulo sobre aquilo que acontece quando pecamos e deixamos de ser verdadeiramente humanos. Sabe por quê, queridos? O pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora, já não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, em outras palavras? Que Deus não desiste de você até quando você desiste dele. Deus não desiste de você até quando você desiste dele. Essa é a história de Noemi. Foram em desobediência? Provavelmente. Foram sem entendimento? Também. Mas eles estão numa terra onde eles não deveriam estar. Eles estão num lugar onde Deus não está. E mesmo assim, do outro lado das margens, Deus manda notícias de provisão. Deus ainda está cuidando de Noemi. Deus ainda está cuidando do seu povo, mesmo em terras distantes. Talvez você pensou assim, eu vim para o Japão, e lá eu tinha minha comunidade de fé, lá eu tinha minha família, lá eu tinha meus amigos, lá eu tinha segurança, e eu vim para cá do nada, eu estou lidando com gente que eu nunca vi, tenho que confiar em coisas que eu nunca confiei. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que te acompanhou, te fortaleceu e te trouxe segurança no lugar onde você estava, continua sendo o mesmo Deus que está com você no lugar onde você está. Amém. Ele não muda. Ele continua o mesmo, Ele continua nos amando. Eu verdadeiramente, queridos, não entendo Deus. Porque eu já tinha desistido de mim mesmo muitas vezes. Eu não me aguentava. Eu não me aguento às vezes. Você se aguenta? Todo mundo fala assim, nossa, tem dias que você fala assim, eu não estou me aguentando. Entendeu? Na verdade não é. Porque nem a morte tem poder de impedir o propósito de Deus. Posso te mostrar uma coisa muito interessante? Coloca o gráfico aí, Tanit. Só apaga aqui, se você puder, Rogério, só para eles poderem ver. Preste atenção nesse gráfico que eu descobri essa semana. Não, deixa assim. Tá pra ver? Não. Pode apagar tudo se quiser. Você tá vendo esse vermelho grande aqui? O que está escrito ali? Você consegue ler? Não? Então segue. Judá. Aí. Ali é o reino de Judá, ali é o reino de Deus, ali está a casa do pão, ali é louvor, Judá. Belém se encontra ali. Do outro lado, em verde, quem é? Moabe. Ali é a lixeira, depósito de lixo, de acordo com o Salmo 108. Agora repare o que está entre a terra prometida e a lixeira. Ali é o Mar Morto. Dead Sea. E para Noemi voltar para casa, ela teria que atravessar o Mar Morto. Quando eu olhei para esse gráfico, eu falei assim, até da morte, ou até na morte,
ninguém é capaz de impedir o agir de Deus. Porque até que se você tiver que atravessar a morte para encontrar com Deus, isso é capaz de fazer. E Deus é capaz de prover, mesmo quando há distância, quando há barreiras, quando há obstáculos. Deus continua sendo Deus. E nada pode impedir os seus propósitos sobre as nossas vidas. Eu quero que você saiba que não tem causa que não seja impossível para o seu Deus. E mesmo que a situação da sua vida, o caos momentâneo que você está vivendo agora, seja maior do que você pensa, ele nunca de fato é, porque Deus continua presente em cada um desses momentos. Pode acender, Rogério, por favor. Mas, mesmo diante dessa verdade que nós estamos vendo aqui, existe um grande problema. E o grande problema é o seguinte: o problema é que Noemi está disposta a voltar para ajudar, mas a razão pelo qual ela está disposta a voltar é porque Deus proveu. Aqui que está o grande porém da questão. A razão não é por causa das suas convicções, a razão não é porque ela conhece realmente o que Deus tem para ela pessoalmente, o que Deus quer fazer através dela. Ela simplesmente está voltando para a casa do pão porque há pão na casa do pão. E porque Deus visitou o seu povo e proveu, e não por quem Deus é. Assim como na terra pelo qual ela vive existe uma crise política, jurídica, social, no coração e na vida de Noemi existe uma crise existencial e espiritual. É momento de crise total, vocês estão entendendo isso? E é nesses momentos de crise total que nós precisamos rever nossos conceitos e nossas convicções. É fundamental que nós sejamos sábios em momentos de crise. Fundamental, porque é nesses momentos que provavelmente nós tomaremos decisões precoces e emocionais, baseadas somente no nosso sentimental. Então Noemi está olhando para uma situação de caos. Ela está vendo que Moabe, sem marido, sem filho, é morte. E ela descobre que tem pão na casa do pão, na presença de Deus, na promessa de Deus. E ela volta porque Deus proveu e não por quem Deus é. Deixa eu dizer uma coisa para você que você precisa entender agora. Quando a dor ou a amargura assume o volante da nossa história, nós sempre nos moveremos por motivações erradas e navegaremos para lugares distantes da presença de Deus e do seu propósito para nós. Você ouviu isso? Quando a dor ou a amargura assume o volante, a direção das nossas vidas, nós sempre iremos agir por motivações distorcidas, motivações erradas. E provavelmente as decisões irão nos levar cada dia mais longe da presença de Deus. Sabe por quê, queridos? Anote isso e guarde isso no seu coração. Prosperidade não é necessariamente um sinal que Deus está conosco. Você ouviu isso? Porque isso é fundamental. Porque nós temos a tendência a julgar pela aparência. E eu quero dizer para vocês que prosperidade não é necessariamente um sinal de que Deus está conosco. Não sei se foi Spurgeon que disse, mas um desses pregadores disse que os lugares de maior perigo para os cristãos não são nos momentos da dor. Nos momentos da dor é quando eles buscam mais a Deus, mas é nos momentos de abundância, nos momentos de alegria, nos momentos de naturalidade, de tudo está normal, é que nós encontramos os nossos maiores perigos. Porque nós temos a tendência a julgar a aparência e ver que se estamos prosperando, então Deus está conosco. Mas a verdade é que as pessoas que eu conheço, que mais prosperaram, muitas das vezes foram aquelas que mais se afastaram de Deus. Nós temos que ter muito cuidado nesse momento. É um momento de crise, é um momento de reflexão, é um momento de voltar e conhecer e saber o que você sabe. Nós falamos semana passada, nos momentos de tensão, de luta, de crise, precisamos saber o que realmente sabemos e confiar no caráter imutável de Deus e na sua provisão e soberania sobre nós. Isso que é fundamental. As verdades imutáveis é o que nós vivemos e aplicamos. As coisas que são secundárias nós deixamos de lado nos momentos de crise. Isso é fundamental. Mas ela toma a decisão e vai voltar para casa. Vai atravessar esse mar morto. A morte, ela vai ter que atravessar a morte para voltar para Deus. Não é assim que o Evangelho é? O Evangelho não é morrer para nascer de novo? Não é essa trajetória que Noemi está fazendo? A trajetória de morrer para nascer na terra prometida? Não é isso que exatamente nós fazemos ao nascermos de novo? A nossa velha natureza morre e aí nós nascemos de novo e estamos agora na verdadeira terra prometida que Deus prometeu àqueles que creem nele. O que está acontecendo com Noemi? Talvez é o momento da sua conversão.
Talvez é o momento de realmente ela ter um encontro com Deus. E passar por uma morte é necessário. Todos nós passamos. Se você está aqui hoje, é porque em algum momento você se entregou a Cristo e teve que passar pela morte. Porque é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. É necessário. E se você não nasceu de novo, provavelmente o que eu estou falando agora é muito confuso para você. É muito distante da sua realidade. É muito longe. Porque você ainda, infelizmente, está crendo que esse poder está em você, mas não está. O poder do novo nascimento não se encontra em nós, encontra-se numa entrega a Cristo, a qual Ele vem e transforma nosso ser completamente. É esse processo que Noemi vai viver. Então ela começa a trajetória de volta para casa. Olha o versículo 7 agora. Pelo que saiu do lugar onde estavam, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. E disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a sua casa e a casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma na casa de outro marido. Então elas as beijou, e elas levantaram a voz e choraram. A volta para casa era mais ou menos 80 quilômetros. Essa trajetória, essa travessia que nós vimos aí. E não era uma travessia segura. Haviam vândalos, assaltantes. A probabilidade de morrer era grande. Era atravessar a favela da Rocinha, meu amigo. Tá? Sem pistolão. Ok? E com um Nike, uma camisa da Polo, um Ray-Ban no pescoço, ok? E um colar de ouro de 18 quilates. Atravessar a Rocinha assim, sem conhecer ninguém lá dentro. Esse é o caminho de volta para Judá. 80 quilômetros, sem suporte. E ela reconheceu que a situação dela em Moabe era tão ruim, ela não tinha amparo, ela não tinha segurança, ela não tinha suporte, ela não tinha ninguém para cuidar dela em Moabe. E ela pensou assim: se eu não tenho ninguém aqui e não tenho ninguém que possa me cuidar de mim porque eu sou mulher, e provavelmente o meu futuro seria a prostituição para que eu possa comer, é melhor eu voltar para casa, enfrentar a humilhação e estar com Deus, porque há pão na casa dele, do que morrer de fome aqui sem Deus e sem pão. Foi uma decisão arriscada, mas ela colocou na balança e viu que valia a pena. E no meio do caminho nós temos o primeiro diálogo do livro. Não é interessante isso? Até agora nós temos tantas coisas acontecendo e não houve um diálogo. Nós não vemos Elimeleque conversando com Noemi. Nós não vemos os dois maridos conversando com as suas esposas. Nós não vemos Ruth e Orfa conversando com eles. Nós não vemos nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de formação de comunidade até aqui. É no momento da tragédia que o diálogo começa. É no momento da crise que o diálogo começa. E isso deve ser algo que nós devemos pensar. Porque muitos de nós enfrentamos a crise como? Calados. Mas Noemi demonstra uma certa virtude aqui, porque é no momento mais importante da vida dela, e mais crucial, e mais vital, é que ela começa a dialogar, e ela começa a conversar. E esse primeiro diálogo do livro é um apelo de uma mulher ferida e amarga para com as suas noras. Como é que ela era? Ferida e amarga. Então deixa eu apresentar a realidade para vocês. Vou dar alguns pontos aqui, alguns conselhos, tá? Primeira realidade. Qual que é a realidade, pastor? Uma pessoa, escute isso, que isso aqui é muito importante e é parte do processo da cura que Deus quer operar nessa manhã. Escute isso. Uma pessoa ferida ou amarga nunca será uma fonte de encorajamento e de ânimo. Uma pessoa ferida ou amarga nunca, jamais será uma fonte de encorajamento e de ânimo. Reparem o que acontece nesses versículos. Noemi ora pelas suas noras, mas não ora por si mesma. Noemi ora pelas suas noras, mas não ora por si mesma. Sabe por quê? Porque dentro da sua teologia, por assim dizendo, ela achava que Deus estava castigando ela pelas atitudes do marido dela. Em vez de encontrar o perdão, em vez de dialogar com Deus, em vez de entender que o problema dela era espiritual e não era social nem relacional com as noras e nem com o marido e nem com ninguém, porque todos nós aqui reconhecemos que o verdadeiro problema de Noemi não era o contexto, não era o tempo dos juízes, não era Elimeleque, não era Malom, não era Quilion, não era Ruth, não era Orfa, era si mesma. Ela estava enfrentando uma crise existencial e espiritual. O problema de Noemi habitava dentro dela.
O ânimo se foi devido às dores e o sofrimento. A dor se tornou maior do que as circunstâncias. E ela estava enfrentando a si mesma naquele momento. E naquele momento que ela começou a enfrentar a si mesma, ela não teve força suficiente para orar por si mesma. Porque quem mais precisava de oração nessa história não era Ruth, não era Orfa, era Noemi. Era ela que estava amarga e estava doente. Você já conversou com gente assim? Que sabe tudo acerca de Deus, sabe exatamente tudo que Deus está fazendo, mas nada daquilo serve para ela mesma? Ou para ele mesmo? Conhece? Te dá todos os pontos. Eu sei o caráter de Deus, eu sei quem Deus é, eu sei o que Deus fez, eu sei o que fulano está fazendo, eu sei como Deus faz isso, eu sei na Bíblia onde está isso, eu sei o versículo tal, eu sei o livro tal, eu sei isso. Aí você pergunta assim, como que isso faz sentido para você? Não faz, porque para mim não conta, conta para os outros. É exatamente esse momento, Noemi está orando e pedindo a Deus que dê sorte, que abençoe suas noras, que ela volte para suas casas, encontre maridos e que o Senhor esteja com elas pela fidelidade delas para com ela. Mas ela não tem capacidade, força, ânimo para orar por si mesma. Porque quem mais precisava de oração naquele momento era Noemi, queridos. Era ela. Então deixa eu te dar um conselho dentro disso, que é o seguinte: cuidado. Mas cuidado em ouvir pessoas que falam através das suas más experiências e dores e não através da restauração que Deus fez através delas. Você ouviu isso? Cuidado em ouvir pessoas que só contam as suas más experiências e as suas dores e não conseguem enxergar uma gota do agir de Deus em cada uma dessas situações. Cuidado. Porque provavelmente essa pessoa vai colocar você lá no fundo do poço, porque ela não consegue enxergar a si mesma no meio da sua dor. Ela não é honesta consigo mesma e por isso ela não consegue vencer a si mesma diante do que está passando. É perigoso esse momento. Noemi está falando através da sua dor e não através das suas convicções. Ela sabia quem Deus era. Tanto é que quando ela ouviu a notícia, ela já tomou a postura de voltar, porque ela conhecia o caráter misericordioso e bom de Deus. Mas ela não vivia baseada nas suas convicções, ela vivia baseada na sua dor. A dor era a única coisa que ela enxergava. Preste atenção de novo, volta aqui comigo. 11. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, para que ireis comigo. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que sejam maridos de vocês? Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu dizer quantos anos, sabe quantos anos Noemi tinha? Entre 35 a 45. Ela está decretando a menopausa antes dela chegar. Só isso. Naquele tempo as mulheres casavam com 13, 14 anos. Ok? Casamento era assim, ó. Pode ter filho? Casa. Era isso. Você sabe mais ou menos que Maria, mãe de Jesus, teve Jesus com mais ou menos 13 anos, né? Oi? Você sabe disso, né? Naquela época era assim. 13 anos. Pode ter filho? Menstruou? Pode ter filho? Vamos casar logo porque tem que resolver esse negócio. Porque o casamento tinha a ver com família. Então vamos resolver esse aspecto logo. Casava muito cedo. Então aqui está uma mulher amarga, dolorida, ferida, no momento fértil da sua vida, no ápice da sua juventude, está decretando a menopausa sobre si mesma. Ela não consegue acreditar em si mesma. Ela não consegue ver futuro. Ela está deixando com que a dor se torne um ponto na sua vida e não uma vírgula. Você pegou essa? Ela permitiu com que a dor se torne um ponto na sua vida e não uma vírgula. É isso que está acontecendo aqui. Posso dizer uma coisa assim que Deus deu um soco no meu peito quando eu ouvi? Sabe qual é o decreto dos amargurados? É que os amargurados veem coisa que não tem. Se tem uma coisa que é um fato sobre gente amargurada e amarga, é que elas começam a enxergar coisas onde as coisas não existem. E em vez de ser um momento de reviravolta, um momento de esperança, um momento de um Deus que ela conhecia vir, habitar e transformar e mudar a história dela, ela viu como um momento de fim. Ela estava colocando um ponto na sua história quando Deus estava disposto a colocar uma vírgula.
Eu não sei você, talvez você está aqui, tem situações da sua vida hoje que você colocou um ponto. E eu quero te dar hoje, se Deus permitir, uma borracha. Para que você apague esse ponto e insira uma vírgula. Porque você precisa saber e conhecer e ter a experiência do que aconteceu. Eu não estou pedindo para você apagar o que aconteceu. Eu estou pedindo para você tirar o ponto daí e colocar uma vírgula. Porque o que Deus tem para fazer é muito mais do que você experimentou lá atrás. Muito mais. A dor, querido, é um dos maiores desafios de um ser humano. Pois quando ela chega e a nossa expressão de vida, a nossa voz é a dor, e nós não somos honestos com nós mesmos, ela se torna o nosso maior inimigo e pode destruir tudo que está ao nosso redor. Se nós permitirmos que a dor, o sofrimento, a amargura seja a nossa voz, ela vai contaminar todo o ambiente ao seu redor e vai colocar em risco tudo que nós construímos. Nós precisamos urgentemente de uma palavra de esperança para mudar isso. Deixa eu dar para vocês, eu estou dando diagnóstico, já vou dar cura, tá? 4 características de uma pessoa amarga, ou uma pessoa passando por amargura. Primeira coisa, uma pessoa amarga não reconhece virtude em lugar nenhum. Tudo ela coloca defeito. Tudo ela vê o lado ruim, negativo da situação. Segunda característica, uma pessoa amarga não reconhece beleza em coisa alguma. A visão dela é preta e branca ou cinza. Ela só vê em tons de cinza a vida. Ela não consegue reconhecer nos pequenos detalhes da vida esperança, luz, beleza. Sabe quando eu sei que uma pessoa realmente teve uma experiência com Deus? É quando ela está em casa brincando com seus filhos e a criança dá aquela risadinha assim que veio do nada. E a pessoa morre de rir com aquilo e acha aquilo o máximo. Essa inocência é uma das características mais verdadeiras que eu encontro nas pessoas que tiveram encontro com Deus. Nós voltamos à inocência. Nós voltamos a apreciar aquilo que é passageiro e aquilo que é, às vezes, desconsiderável pelos demais. Terceira característica de uma pessoa amarga. Ela não enxerga e não ouve Deus quando é nesse exato momento que Ele está mais próximo. Você ouviu isso? Uma pessoa amarga, ela não enxerga e não ouve a Deus quando nesse exato momento é o momento a qual Deus está mais próximo dela. Olha o que o C.S. Lewis diz, é uma das frases que eu mais gosto dele. Ele diz assim, ó: Deus sussurra em nossos ouvidos pelo meio do nosso prazer. Ouviu isso? Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Ele fala mediante a nossa consciência. Mas escuta essa agora. Mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é um megafone para despertar um homem surdo. Ele clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Esse é um megafone para despertar um homem surdo. Uma pessoa amargurada, ela não ouve e não enxerga a Deus quando é o momento a qual Ele está mais próximo dela. Quarta e última característica de alguém para mim te dar cura. Uma pessoa amarga não está disposta a experimentar o novo, pois o velho está agarrado em seu ser como se fosse sua própria pele. Uma pessoa amarga, ela não está disponível para experimentar algo novo, porque o velho está agarrado em seu corpo como se fosse a sua própria pele. Eu quero profetizar sobre vocês que nessa manhã, esse ponto que você colocou na sua história devido à dor, ao sentimento, à amargura, ou seja, qual for a situação, Deus vai transformar isso pela manhã numa cura tão tremenda, que vai colocar uma vírgula na sua história, que você vai reter o bem de tudo que aconteceu e vai viver uma pessoa madura, experiente e mais cheia da presença dele do que nunca. Você crê nisso? Você recebe isso? Em nome de Jesus? Hoje é o dia do basta nessa dor, é o dia de começar algo novo na sua vida, porque é exatamente isso que Deus vai fazer com Noemi, com Ruth e com a sua descendência. É isso que Deus quer fazer conosco. Noemi está doente. Ela diz: volta, minhas filhas, vai embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite eu tivesse marido e ele tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo, escute isso, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou sobre mim. É duro, não é, gente? É um sofrimento tremendo ou não é?
Então aqui vai a resposta. Como sair do lugar amargo, da amargura, para um lugar de refrigério em Deus. Você quer ouvir isso? Você quer saber como fazer isso? Lembre-se de uma coisa. A situação era crítica, dolorosa, e provável é que todos nós aqui já passamos, ou se você é jovem demais, você vai passar um dia. Não é profecia, é verdade. Vamos ser realistas, certo? A dor faz parte da história humana, não faz? O sofrimento é parte da história humana. A gente tem que ser realista. Não adianta você tentar blindar-se. Uma hora ou algum momento da sua história você vai passar por uma dor que você vai considerar incurável ou insuportável. Quer ver? Os jovens aqui. Fica de pé rapidinho. Os jovens. Fica de pé. Os jovens. Não, só os mais jovens. Rapidinho, tá? Agora, vira para a igreja, vocês. Vira para a igreja. Vocês, vira para a igreja. Ok, levanta a mão se você já experimentou um momento de muita dor na sua vida. Levanta a mão se você já experimentou um momento de muita dor na sua vida. Levanta a mão. Vai. Vai, gente, levanta a mão, coragem. Vocês. Levanta a mão, os mais velhos aqui, os maduros. Se você já experimentou um momento de muita dor na sua vida. Ok, tá vendo o seu futuro? Tá vendo? Você tá, obrigado. Eu só queria mostrar para vocês que não adianta entrar dentro de uma caverna e achar que você nunca vai passar por isso, porque uma hora você vai passar. Vamos ser realistas. Agora, a diferença é que nós que estamos em Cristo, nós não passamos sozinhos por isso. Porque quantos aqui agora, levanta a mão, passaram por isso sem estar em Cristo? Levanta a mão. Terrível. Eu não imagino o que vocês passaram sem ter apoio, sem ter um Pai presente, sem ter o Espírito Santo com vocês. Eu não tenho ideia do que é isso. Deve ter sido uma coisa terrível. Porque eu não consigo entender como alguém passa por isso sem ter o Espírito Santo. Eu acredito que a misericórdia de Deus estava lá presente da mesma forma. Porque senão você não suportaria. Então a verdade é que todos nós passamos por momentos assim, na verdade? É uma coisa que nós vamos passar ou passaremos já na vida. E parece que nesse momento nada faz sentido, não é verdade? A esperança vai embora, tudo vai embora. Mas não se esqueça do que eu disse no nosso primeiro ponto aqui hoje. Que Deus nunca nos abandona nos momentos de crise ou de caos na nossa vida. Você achou que você estava passando sem Cristo, mas Ele estava lá do mesmo jeito. Talvez a diferença entre eu e você é que eu percebi que Ele estava lá. Você não percebeu, mas Ele estava. Porque enquanto Cristo não voltar, a graça de Deus está sobre todos os homens e o Espírito foi derramado sobre todos eles. Então todos nós temos amparo, todos nós temos esperança, todos nós temos aonde recorrer. Por mais longe que nós estamos, assim como Noemi, Deus continua presente na nossa história, não continua? Continua, graças a Deus por isso. Então o que essa história tem para nos ensinar? Uma coisa só que eu quero mostrar para vocês. Eu tinha múltiplas coisas, mas eu vou falar uma hoje, tá? O que essa história de amargura quer nos ensinar? Porque nós precisamos vencer isso. É olhar para trás, olhar para Noemi e enxergar como nós agora, dentro da nossa história, dentro do nosso sofrimento, da nossa dor, possamos tomar posturas diferentes ou iguais a ela, que nos levam a reconhecer que Deus está. E não só que Deus está, mas que Deus é. Perguntaram para Agostinho uma vez: Agostinho, você crê que Deus existe? Ele disse: não, Deus é. Isso é a coisa mais verdadeira que eu já ouvi, talvez. Deus não existe, Deus é. E não há um lugar nessa terra onde Deus não esteja, porque Ele é entre nós. Amém. Então como é que eu venço a amargura? Primeira coisa, chore. Versículo 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. É o segundo choro. Sabe o que acontecia em Israel nessa época, quando tinha um funeral, alguém morria? Era uma semana de choro, uma semana. Mulheres eram contratadas para chorar. Você não sabia disso não? Imagina, você tem um trabalho no Japão, qual é o seu trabalho? Eu choro. Eu frequento as casas, os funerais da cidade, eu vou chorar pela vítima. Vou chorar pelo morto. Esse era o trabalho de muitas mulheres, eram contratadas para chorar. Os ricos contratavam mulheres para chorar, porque não tinha ninguém para chorar por eles. Agora, pensa comigo. Não seria, talvez, uma das maiores tristezas do mundo você não ter ninguém para chorar por você no dia do seu funeral? E você ter que contratar alguém para chorar?
tudo isso tem a ver com relacionamento. Porque se um dia você não tiver ninguém para chorar, é porque ninguém chorou com você. Porque você não permitiu que as pessoas chorassem com você. Porque tudo que você apresentou foi uma capa de alegria e de blindagem que não existe em nenhum de nós seres humanos. Então, primeira coisa é chorar, amém? Chorar de Deus. Quem conhece o versículo mais curto da Bíblia Sagrada? João 11:35 diz: Jesus chorou. Se o Criador dos céus e da terra, aquele que por qual todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e dele, chorou, quem somos nós, machos, para não chorar? O nosso Senhor é sensível, queridos. Olhou para Jerusalém e chorou, diz a palavra, porque Ele viu que eles deviam ser como filhos reunidos debaixo das suas asas. Então a primeira coisa é chorar. A segunda coisa, sair do lugar da tristeza. Amém? Diga isso à pessoa do seu lado. Você precisa sair do lugar da tristeza. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A dor de Noemi tinha endereço. Amém? A dor de Noemi tinha endereço. Sabe qual era o endereço da dor de Noemi? Moabe. Ali é o lugar da desobediência. Ali é o lugar do afastamento de Deus. Ali é o lugar de 10 anos sem o povo de Deus, 10 anos sem congregar. Ali é o lugar da morte do marido. Ali é o lugar da morte dos filhos. Ali é o lugar do desespero. A morte e a dor para Noemi tinha endereço, era Moabe. E sabemos que na verdade a sua dor era algo interno. E algo interno precisa ser restaurado por aquele que é o único que pode ler o nosso interior. Somente Deus poderia mudar aquela história. Somente Deus poderia entrar e trazer esperança para uma mulher completamente desistida e amarga da vida. Agora, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que vai trazer a cura. Segura firme agora que você vai precisar dessa informação. Primeiro, o lugar da tristeza tem 3 características. Ok? O lugar da tristeza tem 3 características. Primeira característica, solidão. Primeira característica do lugar da tristeza, solidão. Quando alguém está amargurado, com dor, a tendência é essa pessoa se isolar. A tendência é ela não querer ninguém por perto. Por quê? A esperança e a alegria em alguém que não está vivendo o que ela está vivendo causa dor. Então, o que essa pessoa quer é se afastar do mundo. Se você se encontra no lugar da tristeza agora, provavelmente você quer se isolar. E provavelmente você quer se afastar de todo mundo que tem um glimpse, alguma coisa de alegria na vida deles. Você até se alegra um pouquinho com o infortúnio da vida dos outros. Porque você quer alguém para se identificar com você. É um grito de dor. É um grito por socorro. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo no lugar da solidão que você se encontra agora, Deus tem promessa para você. Amém. Amém. Deus vai ao encontro de inúmeros personagens bíblicos. Elias, na caverna da depressão, Deus aparece para ele. E Jesus nos prometeu uma coisa muito importante, que Ele estaria conosco, Mateus 28:20, até a consumação dos séculos. A promessa é que não importa em que momento e lugar da tristeza você se encontra, e a solidão está vindo como uma nuvem negra sobre você, Jesus está entre as nuvens, e Ele vem com glória, com poder para dissipar toda a treva e transformar você, para que você saiba que Ele nunca deixou você, por mais difícil que a sua situação se tornou. Deus é, e Deus está contigo. Tem promessa para você, saia da solidão. Segunda característica do lugar da tristeza: é um lugar de lembranças do que poderia ser, do que o que é. É um lugar de lembranças. Nós sempre temos essa ideia do que é felicidade, não temos? Todos nós temos. Felicidade é esse lugar aqui, com essas pessoas aqui, com essa conta bancária aqui. Felicidade é esse tipo de coisa acontecendo na minha vida. Nós temos modelos na nossa cabeça do que é ser feliz. E quando esses modelos se desconstroem, porque irão se desconstruir, porque é Deus agindo para desconstruir eles, nós nos tornamos frustrados e tristes. E vivemos a partir das lembranças e não daquilo que nós temos e possuímos agora. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: o contentamento é grande fonte de lucro. Porque nós reconhecemos que Deus esteve lá no passado, que Deus não estava nos nossos modelos construídos em nossas mentes, e Deus continua conosco no processo da vida, porque para Deus é mais importante onde nós chegamos e não o meio com o qual nós estamos indo. É melhor terminar bem do que começar bem, amado.
Quantos personagens bíblicos começaram muito bem e terminaram muito mal. E aí nós temos que entender que no lugar da lembrança é o lugar do quarto. É o lugar de ficar remoendo na nossa cabeça coisas que poderiam ser. Mas eu quero dizer para você que tem promessa para isso também. Que Deus está lá também nesse quarto triste, nesse lugar de solidão, nesse lugar de lembranças ruins. Deus está lá. Eu quero ler para vocês aqui, Lamentações capítulo 3, eu só vou ler, só escute, diz assim: lembro-me, olha o que ele diz, ele está vivendo exatamente a mesma história, ele diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha o que ele está passando, o que Noemi está passando, o que talvez você esteja aqui hoje passando. Se identifique com esse homem que está sofrendo também, se identifique com Noemi que está nesse lugar. E ele continua dizendo assim: lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Lamentações 3, 19 a 21, tá? Se você quiser ler, 19 a 23. Está vendo a situação? Mas olha o que acontece no meio das lembranças. Olha o que acontece no meio desse lugar escuro. Veja a esperança desse homem. Estava enraizada nas suas convicções e não nas suas emoções, e não no seu sentimento. Ele continua dizendo assim: todavia, vírgula, porém, vírgula, as lembranças estão lá, não tem como apagá-las. Elas estão lá, as dores, os sofrimentos, aquilo que poderia ser e não foi, um casamento que acabou em divórcio, um filho que morreu, uma crise financeira que desestabeleceu tudo, uma mudança geográfica devido às circunstâncias. Tudo isso está lá, gravado no passado, não tem como apagar isso. Mas nós podemos olhar isso por uma outra perspectiva. Porque se nós somos filhos, todas as coisas cooperam. Se nós somos filhos, Deus nunca nos deixará passar por algo que Ele não reconheça ser necessário. Nós reconhecemos isso. Então nós podemos olhar para as lembranças e o que foi e ficar lá, plantado lá atrás, e morrer. Ou nós podemos olhar com bons olhos a isso. Jesus disse: se teu corpo tiver luz, seus olhos terão luz. Mas se o seu corpo tiver trevas, querido, tudo que você vê vai ser trevas. Veja o que ele diz agora: porém, todavia, decido trazer à memória aquilo que me dá esperança. Decido. Não é sentimento, é uma decisão. Está tudo em trevas, mas eu decido olhar o que está por detrás das trevas. Porque Deus é Senhor sobre o universo e não só sobre a terra. Ele é sobre todas as coisas. E mesmo que diante de mim tudo esteja escuro, eu sei que tem um sol da manhã do outro lado. Eu decido crer nisso. Eu decido porque eu conheço o Deus que eu tenho. Eu sou convicto de que Ele está presente em cada situação das nossas vidas. Eu decido trazer à memória aquilo que me traz esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus! Olha o seu irmão aí nos olhos, seu vizinho, diz assim: sai dessa, meu irmão! Sai urgente! Terceira. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro lugar da tristeza? Solidão. Segundo? Lembranças. Terceiro, vazio. Vazio. Não tem esperança. Tudo acabado. Tudo que Noemi queria era morrer. A única esperança que havia em Noemi é: não vou morrer numa terra pagã. Eu quero morrer na terra onde Deus me criou, é onde meu Deus habita. A única esperança no coração de Noemi é voltar e ser enterrada junto com os seus. É só isso. Ela estava vivendo um completo vazio existencial. Completo. E talvez você está aqui. Você não tem esperança de futuro. Você se vê aprisionado no presente. Você está acorrentado com questões lá do passado. Você está completamente travado no lugar que você está. E tudo que você vê é vazio. Eu quero dizer para você que tem promessa de Deus para você nisso também. Ah, se tem, amigo, se tem. Se tem promessa, porque Deus é extraordinário e tremendo.
E sabe quem também estava vivendo um momento muito parecido com Noemi, muito parecido com o escritor das Lamentações, que provavelmente foi Salomão, um outro profeta, prestes a ser exilado, prestes a ser preso, viver em escravidão com o seu povo, um homem chamado Abacuque. Abacuque estava diante de um caos. E ele começou a enxergar e fazer um diagnóstico realista da sua situação. E lá em Abacuque capítulo 3, você não precisa abrir, eu vou ler para você pode guardar a referência lá em casa. Do capítulo 16, do versículo 16 ao 18, ele diz assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam, tranquilo esperei o dia da desgraça. Opa! É Noemi de novo. E se você não entendeu isso agora, de tanto que eu falei, você repara que a maioria dos personagens bíblicos viveram momentos como esses. E nós queremos ser blindados deles? Ou será que Deus quer nos instruir e nos ajudar a viver no nível hard da fé? Onde nós podemos usar cada situação como aprendizado. Porque se você quiser viver no nível fácil, easy, fuja. O nível médio é bom, mas você fica no meio do caminho, sabe? Você não chegou lá ainda à maturidade de fé que Deus quer que você chegue. É viver no nível hard que é difícil. Será que é difícil? Ele continua dizendo: tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Aí ele diz assim: escute a esperança vindo. Escute Deus falar com você na sua situação agora. Ele diz assim: mesmo que a figueira não floresça. É caos, tá? Figueira não florescer é falta de fruto na terra. Terra condenada, terra amaldiçoada. Ainda que a figueira não floresça e que não haja uvas nas videiras, acabou a comida. Acabou a comida. E mais, mesmo falhando a safra das azeitonas, acabou o comércio. Acabou a comida. Estado de fome. E aí piora, acaba o churrasco. Ai, meu amigo, se você fosse brasileiro, é o fim do fim do fim, não é? Porque não havendo produção nas lavouras, e nem ovelhas no currais, e nem bois nos estábulos. Acabou a carne. Meu irmão, vai comer o que agora? Vai comer o quê? Mas olha o que Abacuque diz para mim e para você. Ainda assim, eu quero que, sabe, quando você remover aquele período lá, aquele ponto da sua história, porque esse é o propósito aqui, daqui a pouco nós vamos orar e vamos decretar isso. Quando você remover aquele ponto lá da sua história, você coloca uma vírgula e coloca também assim, ainda assim. Ainda assim. Porque eu quero dizer para vocês, não estou brincando com isso, não é profecia, é verdade. Deus tem muito para escrever na sua história ainda. Amém. Vocês são todos jovens aqui, gente. Glória a Deus. Meu Deus. Você sentiu melhor agora? Yes. Gente, De novo, em Cristo só é velho quem morre. verdade. Em Cristo só é velho quem morre. E quanto mais velho, mais maduro. Mais bacana. Se você está em Cristo, quanto mais velho o seu casamento se torna, melhor ele se torna. Cara, meu casamento está melhorando cada ano. Nós estamos envelhecendo juntos. É verdade. Sabe? Tanta besteira que a gente brigava, a gente não briga mais. Tanta coisinha que criava caos dentro de casa, não cria mais. Nós estamos aprendendo. A vida está construindo em nós valores, princípios, verdades, maturidade. Então, queridos, quando nós orarmos hoje, eu quero que você coloque um ainda assim na sua história. Porque ainda tem muito para acontecer. Amém. E ele diz assim: ainda assim, eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Esperança, por detrás da nuvem tem sol. Por detrás das trevas há luz. Porque trevas é ausência de luz. É ausência de luz aqui, ó. Trevas é ausência de luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Sabe por que você está em crise? Porque está faltando luz. Está faltando Cristo. Está faltando relacionamento com o seu Senhor. Agora deixa eu fechar isso aqui. Só teve na terra, escute isso, porque aqui está a cura, tá? Eu vou colocar agora, eu botei o remédio na seringa. Agora eu vou injetar. Ok? Vira a bundinha. Algodãozinho.
Passei o algodãozinho agora, tá? Agora eu vou injetar. Agora vem o remédio. E o remédio é o seguinte. Só teve uma pessoa na história da humanidade até hoje que experimentou essas 3 coisas e saiu vitorioso no final. Só teve uma pessoa, um ser humano, que experimentou ao mesmo tempo essas 3 coisas e saiu vitorioso no final. Naquele dia ele estendeu os braços e disse: Deus meu, por que me desamparaste? E ele sofreu a dor de se sentir só pela primeira vez na sua vida, para que você jamais hoje se sentisse só com ele. Naquele momento, ele poderia ter olhado para trás e desistido de tudo, mas ele diz a palavra de Deus em Hebreus que ele avistou o resultado da cruz e teve alegria no seu ser. Ele poderia, naquele momento, diante de um esvaziamento, Paulo diz aos Filipenses, e ele se esvaziou de si mesmo, não foi? E sabe por que ele se esvaziou? Para encher você. Porque ao sentir-se vazio, você pudesse ser cheio. Só teve um ser humano na história da humanidade que passou pelas 3 coisas ao mesmo tempo na cruz do Calvário, e tudo isso por você, para que você jamais experimentasse a solidão, as lembranças e a dor do passado e o vazio que você sente hoje. Nós cantamos aqui nessa manhã: enche-me de ti, enche-me de ti, enche-me de ti até que eu possa transbordar. A dor não vai ser mais um ponto na sua história, mas hoje Deus quer colocar uma vírgula. Não para você esquecer o que aconteceu, mas que com o reter e examinar tudo que está lá, e ao reter ao bem, você possa construir um novo futuro, uma nova esperança, um novo jeito de ser. E experimentar a graça, que é sobrenatural, e derrama cura, libertação e vida sobre nós hoje nessa noite. Eu vou colocar uma canção agora. E eu gostaria que você seja a pessoa mais corajosa dessa terra, em Cristo. Porque Ele experimentou a solidão, Ele rejeitou as lembranças e Ele experimentou o vazio, para que você jamais sentisse isso. E nele, você toma uma postura. Eu não vou pedir para você vir na frente. Se você quiser, eu vou orar por você. Se você quiser se dobrar aí na sua cadeira, se você quiser chorar. Porque lembra, o primeiro passo para a cura se chama choro. Elas choraram de uma forma assim, de esvaziar a alma. E talvez é isso que você precisa aqui agora, sabe? Está muito superficial isso. Está muito artificial o seu relacionamento com Deus. E talvez o que você precisa dizer para Ele assim: não aguento mais. Eu não me aguento mais. Talvez seja mais lógico de você sair desse lugar hoje. E eu quero que você ouça essa canção antes de você sair do seu lugar, pelo menos uma vez. E aí no segundo refrão você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, se curvar. Hoje é dia de ceia, Deus está conosco, nós vamos nos aliançar com Ele de novo. Vai ser uma manhã de glória, de presença de Deus, de derramado Espírito, de cura nesse lugar. Eu profetizo que você vai sair daqui curado. E toda amargura, toda situação amarga da sua vida vai se transformar em doce. Porque o vinho novo que Jesus tem para você se manifestará aqui nessa manhã. Amém. Feche seus olhos. A canção é assim. Olha pro lado, o que consegue ver, enxerga embaçado. Há alguém, mas não há tempo. Despercebido, passou sem ajudar. Alguém ferido, que a agenda não permite amar. Talvez amanhã, se não chover, talvez num lugar onde possam ver. Não é preciso estar bem para fazer o bem. Só é preciso levantar, olhar além de si
e perceber que a dor não é o peito de ninguém. Todo mundo sofre e chora uma tristeza aqui. Levanta a quem cair. Te importa com o que vir. Ajuda sem hesitar. Não negue o teu amar. Talvez amanhã, se não chover, sei lá, talvez num lugar onde possam ver. Não, 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 não é preciso ficar bem para fazer o bem. Só é preciso levantar, olhar além de si e perceber que a dor não é o peito de ninguém. Todo mundo sofre e chora uma tristeza aqui.